Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa, no Centro Espírita Allan Kardec, nesta manhã maravilhosa, quase fim de verão. Nós agradecemos a nossa companheira Rosa Benatti, aqui do nosso lado. Temos também aqui na nossa plateia o nosso companheiro Lincoln Tavares, que está nos visitando hoje. Agradecemos a sua presença. E agradecemos também a presença de todos que... Senhoras e senhores, companheiros da casa, desejamos a todos um bom dia, especialmente as mulheres no dia de hoje. Bom, nós aqui hoje viemos trocar algumas ideias sobre um tema que sempre traz bastante pessoas à casa espírita. E gostaríamos que cada um de vocês, dos senhores aqui presentes, se avaliassem. Por acaso, você tem sentido batedeira de coração, arrepios pelo corpo, vontade de chorar sem motivo? Irrita-se com qualquer coisa? Tem sonolência exagerada? Distúrbios do sono, como insônia, terror noturno? Padece de dores pelo corpo sem que encontre uma causa definida? Ou sente um pânico terrível sem motivo nenhum? Enxerga vultos, ouve vozes sem que encontre uma causa real? Enxerga, tem ideias estranhas e impertinentes que se instalam na mente repentinamente? Tem sentimentos contraditórios, hora de euforia, hora de depressão, alegria, tristeza, se alternam misteriosamente? Pelo jeito, muita gente já sentiu esse tipo de pensamento ou de pergunta. Então, se por acaso esse é o seu caso e tiver 2 ou mais sintomas desses que nós acabamos de refletir, provavelmente nós estamos falando de sintomas relacionados à mediunidade. Um dos motivos que traz muitas pessoas em busca da casa espírita, para querer saber o que está acontecendo com eles. E o pior de tudo, muitas dessas pessoas chegam com um grau de ansiedade muito grande, porque elas se afligem e se julgam estar ruins da cabeça ou então tendo parte com o tinhoso. E a ajuda que a casa espírita faz nesse momento é de grande valia, conversando com a pessoa, procurando explicar e orientá-la dentro daquilo que ela deve fazer. Portanto, o tema da nossa palestra de hoje é refletirmos: será que sou médium? E algumas informações contidas nos nossos cursos aqui da casa. Bom, mas afinal de contas, para falarmos a respeito desse tema, nós primeiro precisamos conceituar o que é mediunidade. E segundo aquilo que nós aprendemos no livro dos médiuns, da codificação kardeciana, mediunidade é uma faculdade natural, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, quer dizer, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nós vamos ver que essa é uma faculdade natural da humanidade. Sendo natural, todos nós a possuímos. Não há privilégio de ninguém. É uma faculdade, assim como a inteligência também. Como faculdade, ela aparece em diferentes graus, de pessoa para pessoa. E não vamos ter 2 seres humanos com o mesmo tipo, igualzinho e nível de desenvolvimento dessa faculdade. Mas, embrionariamente, é uma faculdade do reino hominal. Bom, a gente vê também lá no livro dos médiuns que Kardec diz assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, se todos nós somos médiuns,
Todos nós deveríamos ter como natural esse intercâmbio com a espiritualidade. Mas justamente pela diferença que há entre uma pessoa e outra, nessa percepção, é que nós costumamos reservar a palavra médium para aqueles que têm essa sensibilidade num grau maior, aonde há uma repetitividade, uma continuidade de sintomas, de fatos que comprovam realmente essa ligação que ele tem com o plano espiritual. Lá no livro dos médiuns, Kardec também diz que essa faculdade depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E essa organização, ela tem raízes no nosso corpo físico. Antes de nos aprofundarmos neste ponto, vamos lembrar que a palavra médium foi uma palavra criada por Allan Kardec para definir as coisas novas. E ele tirou essa palavra do latim, terminado por UM, médium, que significa meio, intermediário, medianeiro. Médium é uma palavra neutra, que tanto serve para designar os homens como as mulheres. Então, nós vamos usar a médium, o médium, e não como muita gente fala, a média ou o médio, porque média é mistura de café com leite. E médio é alguém que talvez não seja nem alto, nem baixo, alguém que usa um manequim 42, 44, alguma coisa assim. A palavra correta é médium. Também não vamos procurar usar palavras como aparelho. Muita gente ainda usa para designar essas pessoas dentro da casa espírita o termo aparelho, mas não é um termo próprio, porque aparelho, ele depende de energia, ele depende, então, de alguma coisa externa. Ele não tem vida própria, é alguma coisa que funciona se tem uma carga sobre ele. E o médium não, o médium é um ser vivo, que pensa, que fala, que sente. Então, usar o termo médium é muito pouco para representar esse intérprete do plano espiritual. Outra palavra que costumeiramente usam é instrumento. Também não é um termo adequado. Podemos até fazer algumas comparações com um instrumento musical, mas o instrumento também, ele depende do toque de alguém. E não é isso o que o médium representa na doutrina espírita, porque é ele que dá a passividade, é ele que é o responsável pela comunicação. Então, vamos privilegiar toda aquela responsabilidade que ele tem e usando o termo que Kardec deixou. Um outro termo também que as pessoas se utilizam, burro. Em outras seitas, não dentro da doutrina espírita, mas outras seitas que se utilizam da mediunidade, costumam chamar o médium de burro, para dizer que a inteligência, que o pensamento, as atitudes que prevalecem são do espírito. E ali o médium está sendo dominado por uma outra inteligência. Não é isso o que nós aprendemos no livro dos médiuns. O médium, de acordo com a doutrina espírita, ele é responsável por todos os seus atos, mesmo durante o transe mediúnico. Então, vamos procurar utilizar sempre o termo correto e único, que é médium. Bom, falamos da influência dos espíritos. Vamos falar um pouco mais a respeito dela, então. Kardec diz assim: todas as pessoas recebem a influência dos espíritos. Todos nós somos espíritos. E todos nós nos influenciamos até aqui neste plano de vida mesmo. A mãe influencia o filho, a esposa influencia o marido influencia os seus companheiros de trabalho, aqui no nosso plano material também. Nós também nos influenciamos, já que somos espíritos, e é isso que faz, então, a nossa ligação com o plano espiritual. Influenciamos o plano espiritual e sofremos essa influência dos espíritos, que a única diferença deles para nós é a falta desse corpo material.
Então, constantemente estamos nos contactando a respeito sobre essa influência. Os espíritos, dizendo agora daqueles que estão no plano espiritual, influenciando nós que estamos aqui no plano dos encarnados, influenciam-nos constantemente. Segundo Kardec, muito no livro dos Espíritos, o que os Espíritos disseram a ele, nos influenciam muito mais do que nós possamos tomar conhecimento. Só que a maioria das pessoas não percebe essa influência, porque ela ocorre no nosso mundo oculto. Esse intercâmbio é oculto no nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo. E essa influência ocorre sempre através de pensamentos, estados da alma, impulsos, pressentimentos. Os estados da alma, daquelas mudanças de humor que repentinamente a gente tem, hora de tristeza, hora de alegria. Impulsos, fazer alguma coisa intempestivamente, um pressentimento de algo que a gente não sabe, mas a gente pressente que vai acontecer alguma coisa que vai afetar um ou outro da nossa família ou nós mesmos. E depois que o fato se consuma, a gente viu, esse era um pressentimento que eu já tinha tido. Então, tudo isso revela as influências que os espíritos nos exercem. E daí a gente pergunta assim, então, se essa influência é oculta, para que ela serve? E daí, então, nós aprendemos que ela serve, que é para podermos utilizar-nos ainda do nosso livre-arbítrio. Então, essa influência não é direta, não é ali em cima, constante, clara, evidente, porque primeiro ela acontece na nossa esfera mental. E a decisão de seguir aquele pressentimento, aquela ideia, ela pertence àquele que a recebeu. Então, a decisão final de acatar aquele pensamento como seu e colocá-lo em ação, continua sendo nosso, porque nós é que vamos responder perante as leis de Deus. Estamos juntos? Bom, então aqui, para dar um exemplo a respeito dessa influência de pensamento, nós vamos então falar um pouquinho a respeito do poder da sugestão. Nós mesmos exercemos essa sugestão, essa influência sobre as pessoas que estão encarnadas conosco, mas nos referindo aqui aos espíritos. Nós precisamos lembrar que nem tudo o que acontece na nossa vida provém dos espíritos. Há muita coisa que é consequência daquilo mesmo que a gente faz, consequências futuras, muitas vezes desagradáveis ou agradáveis, mas são resultado das nossas decisões, do nosso comportamento. Às vezes, procuramos imputar aos espíritos, geralmente, os acontecimentos funestos, porque é mais fácil fugirmos à nossa responsabilidade daquilo que tomamos uma decisão errada. Ou ainda, existem muitas superstições e crendices que aparecem até mesmo fatos reais. E aqui nós gostaríamos, então, de lembrar uma historieta muito interessante do Richard Simonetti, naquele livro dele intitulado Endereço Certo, chamado O Boneco. Então, ele diz assim, que um dia uma família estava repousando na sua casa e apareceu a empregada da casa com um boneco, todo espetado, todo costurado na sala, dizendo assim, olhem só o que eu encontrei no quintal. E aquele boneco todo costurado, todo arremendado, sujo de sangue. E a empregada diz assim para eles, olha, eu não sei não, mas isso aqui está com cara de despacho. E daí eles começaram então a conjecturar, nossa, um despacho aqui, o que será que aconteceu? E a mãe, então, da casa, na hora disse, eu já sei o que aconteceu. Isso daí é obra da sua secretária, olhando para o marido, porque até hoje ela não se conforma de ter perdido você para mim. E daí o marido diz assim, não, imagina, ela jamais seria capaz de fazer isso.
O que acontece mesmo é que aqueles vizinhos nossos que acabaram de se mudar aqui, eles tinham muita inveja do meu sucesso profissional. Então, já que eles foram embora mesmo, eu tenho certeza que fizeram uma mandiga para mim, e isso daqui é um despacho que fizeram para mim. Olha só, aí eu já começo até a sentir dor de cabeça. E nesse meio de tempo, então, aparece o filho já na idade adulta. O filho diz, não, que nada, não é nada disso não. Esse boneco aí é alguma mandiga que a Margarida mandou para mim, minha ex-noiva, porque até hoje ela não se conforma de eu ter desmanchado o noivado com ela e de ter casado com a outra. Foi ela que mandou, porque ela me prometeu que eu iria pagar, e muito caro, de ter terminado com o casamento. E daí um começa, então, a sentir dor de cabeça, o outro calafrio, o outro começa a passar mal, e a empregada sempre falando, olha, precisamos dar um jeito nisso, porque senão o terror vai se alastrar aqui dentro da casa. E estavam discutindo, cada um reclamando das suas dores, quando de repente toca a campainha, e vão atender. E era então o vizinho, que veio pedir então permissão para entrar até o quintal, e ele explica, olha, vocês me desculpem importuná-los, mas o meu menino mais novo está agora em prantos, porque ele brigou com o irmão, e o irmão jogou o seu boneco de experiências por cima do muro, e ele caiu aí no seu quintal. E daí, então, foram lá procurar o boneco. E ele começou a explicar. O boneco é o seu paciente. Ele já operou esse boneco muitas vezes. Não tem mais aonde costurar. Até sangue ele inventou usando molho de tomate. E pratica até acupuntura, espetando-o com agulhas. Olha, vocês me desculpem, espero que isso não aconteça mais. Foi lá, apanhou o boneco e saiu. E ficou a família, todos eles, um olhando para o outro, atônito, e de repente o riso explodiu como um sinal de um grande alívio. E o marido diz bastante desapontado, graças a Deus esse vizinho chegou a tempo. Se demorasse mais um pouco, todos nós morreríamos de susto. E assim, a gente vai ver que muitas vezes nós não sofremos a influência dos espíritos. Ela realmente existe, mas são os nossos tormentos internos, nós mesmos nos influenciamos pelo nosso mau proceder. Nem tudo vem dos espíritos. Nós precisamos ter discernimento daquilo que é externo e daquilo que a nossa consciência faz nos acreditar que seja alguma coisa externa. Afinal de contas, é muito mais fácil colocar a culpa nos espíritos do que assumir os próprios erros. Vocês não acham? Bom, agora aqui. Por que será que nós somos ou não médiuns? Então, a gente vai ver, estudando a doutrina espírita, que existem dois motivos principais que a mediunidade é uma faculdade dada a todas as pessoas. Uma questão dela é por merecimento. Então, à medida em que as pessoas vão se evoluindo, o ser humano vai melhorando seus pensamentos, ele vai cavalgando dentro da evolução, vai se tornando mais consciente da sua responsabilidade, participando da obra divina, ele também vai tendo o seu corpo material mais delicado, ele vai se renovando, ele vai se aperfeiçoando. Assim também todas as suas sensibilidades, elas vão se apurando. Então a mediunidade aparece como merecimento, como uma condição natural do espírito evoluído. É por isso então que nós vemos passarem pela Terra muitas pessoas em que a ligação com o Criador era muito premente, era muito visível. Nós vemos as vidas dos santos. Quantas faculdades mediúnicas, essas que são a consequência do seu aperfeiçoamento, nós não temos na história do mundo. Mas esses são os casos mais raros no plano de provas e expiações que nós vivemos.
porque a maior parte mesmo das pessoas que detêm a mediunidade, ela aparece ainda como uma faculdade não definitiva, mas uma faculdade de empréstimo e por necessidade, para que nós possamos ter a oportunidade de exercitar o nosso coração. Então, no mundo de provas e expiações como o nosso, a maior parte dos médiuns ainda tem essa faculdade como uma necessidade na sua vida, para o seu burilamento interior. E à medida em que formos evoluindo, nós vamos conquistando a faculdade mediúnica como uma faculdade mais definitiva nas nossas vidas. O desenvolvimento da mediunidade, então, não guarda relação com o desenvolvimento moral do médium aqui na Terra. Aqui, nesse mundo de provas e expiações, a mediunidade aparece, então, como uma faculdade não desenvolvida ainda, mas um meio de nós burilarmos o nosso coração. Não é uma faculdade ainda definitiva. É por isso que, muitas vezes, ela pode ser até mesmo retirada daquelas pessoas quando não a sabem utilizar direito. Bom, agora a grande pergunta: e como reconhecer se alguém é médium? O que é preciso fazer? E aí, nós temos na nossa casa muitas pessoas que chegam aqui com aquele sintoma e ouvem muitas coisas diferentes serem ditas por aí. Por exemplo, determinados signos do horóscopo fazem com que a pessoa tenha uma maior propensão à mediunidade. Ou ainda, o olhar. A pessoa tem um olhar penetrante. Esse tipo de olhar, tô vendo, você é médium. E as pessoas chegam aqui preocupadas. Muitas delas chegam até de óculos escuro, que é para não poder deixar patente a mediunidade. Ou ainda, pelo formato da cabeça. Então, se a cabeça é mais bicuda para trás ou se a testa é mais avantajada, com certeza, mediunidade aí é uma probabilidade maior. Ou ainda, pelo tamanho dos dedos, das mãos ou dos pés, principalmente se esse dedo for maior do que o do meio aqui, com certeza, isso é sinal de mediunidade. Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas com esses sinais externos, com essas coisas que dizem, mas de realidade mesmo, isso não passa de coisas que as pessoas acreditam sem fundamento algum. Então, podem ficar assim despreocupados. Uma ocasião, nós tivemos uma pessoa que veio com diagnóstico de mediunidade fazer os nossos cursos, porque era do signo de Sagitário. Diz que todo sagitariano é médium, não é? E daí ela estava extremamente preocupada. E para tirar a mediunidade dela, só se ela morresse e renascesse outra vez. Mas ela ia ter que escolher direitinho um outro signo. Então, coisas assim acontecem com bastante frequência. Então, podem ficar despreocupados que nada disso tem fundamento real. Mas nós podemos identificar, sim, a presença de uma mediunidade mais ostensiva, já que todos nós somos médiuns. Nós guardamos o nome de médium, aqueles aonde há uma repetitividade de sintomas e de fatos. Aqueles que realmente acontece com muita frequência um intercâmbio maior com o plano espiritual. A esses, a gente reserva o nome de médiuns. A mediunidade generalizada que todos nós temos não caracteriza a existência de uma mediunidade para ser o intérprete entre os dois planos de vida. Mas nós vamos ver que muitas pessoas falam que elas têm estados da alma, impulsos, pressentimentos, isso todos nós temos. Mas em algumas pessoas, ela aparece com muito mais intensidade. Há pessoas que chegam à casa espírita reclamando que constantemente veem imagens, ouvem vozes, chamam-na pelo nome, contam coisas. Agora, ouvir uma vez na vida, outra na morte, ver uma imagem aqui, outra lá, depois de vários anos, isso não caracteriza a presença da mediunidade como uma realidade, uma faculdade nas nossas vidas. Ela fica naquele nível em que todos nós temos. Presenças, mau humor,
ou mudança repentina de humor, sensações instantâneas, sentimentos estranhos, pressão na garganta, taquicardia. Ou ainda, há pessoas que dizem que sentem choques nos braços, movimentos involuntários na dor, e chegam à casa espírita com diagnóstico de mediunidade. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que muitas doenças do corpo físico apresentam esses sintomas. Então, em primeiro lugar, precisamos ver se realmente estamos bem de saúde. Problemas de ordem física, de ordem emocional e de ordem psicológica. Todos esses sintomas precisam estar muito bem analisados, porque, tiradas as causas de doenças, de desequilíbrios emocionais, então sim, podemos partir para a análise para verificar se realmente isso é mediunidade. Como que esses sintomas se encaixam com aquilo que nós estudamos e chamamos de mediunidade? Por exemplo, estados d'alma, impulsos, pressentimentos, estão ligados, então, ao campo da intuição. Ou ainda, imagens, vozes, quando há uma repetitividade, pode denunciar vidência ou audição mediúnica. Ou então, todos esses outros sintomas, se por acaso não forem os sintomas do primeiro amor, podem designar que a pessoa tenha, então, a faculdade da psicofonia. Ou ainda, esses outros sintomas relacionados com os braços, os movimentos involuntários, podem sim estar relacionados com a faculdade da psicografia. Uma coisa interessante para que a gente possa ver, mesmo endereçado dentro do centro espírita, a participar de um curso, a adestrar a sua mediunidade, dependendo da sua repetitividade, a pessoa que é médium, ela continua ainda com determinados sintomas, dentro e fora do centro espírita. Como esses ligados à intuição, à vidência ou à audição, a pessoa continua tendo, mesmo depois de esclarecida, depois de entrar dentro de um curso da nossa casa, ela ainda continua sentindo, tanto dentro como fora do centro espírita. Agora, outros sintomas, como choque nos braços, as presenças, a mudança do humor, quando dirigida corretamente aos cursos, quando a pessoa se dedica ao desenvolvimento da mediunidade, a grande tendência é que eles passem a ocorrer só dentro da casa espírita e quando ela se habilita ao exercício mediúnico. Então, muitos deles acabam se desenvolvendo aqui dentro da nossa casa. Uma coisa importante também é que um só sintoma desse não define que a pessoa seja médium ou não. É o conjunto e é a frequência, é a continuidade dos efeitos é que vão demonstrar se uma pessoa tem ou não a mediunidade ostensiva. Estamos juntos? Bom, agora nós perguntamos assim, e quando ocorre a eclosão da mediunidade? Quer dizer, quando que a mediunidade aparece nas nossas vidas? Em que momento? E nós vamos ver então que existem sempre sinais precursores de quando essa faculdade vai aflorar, porque ela pode aparecer em diferentes períodos da nossa vida. Em algumas pessoas aparece na infância, noutras aparece na juventude, noutras na idade adulta e mais raramente na idade mais avançada. Mas existem alguns sinais que são evidência de presença da mediunidade. Quando há comprovada vidência ou audição, a pessoa constantemente vê aquilo que os outros não veem, ou ouve coisas que os outros não ouvem. Se por acaso não for alguma coisa relacionada a um desequilíbrio psicológico dela, e que ela esteja equilibrada emocionalmente, nós podemos sim supor que isso seja mediunidade. Quando há um transe psicofônico ou psicográfico patente, então a pessoa fala ou escreve coisas que não são dela. Ou há ainda a produção de efeitos físicos. Então esses são
sinais de que realmente a pessoa tem a mediunidade. Só que tem uma coisa, todas as pessoas que chegam à casa espírita, elas vêm até aqui porque elas reclamam que esses sintomas são sintomas desagradáveis e ela quer se ver livre daquilo. Então, nós vemos que na maior parte das pessoas, a mediunidade aparece como uma perturbação, alguma coisa que incomoda, alguma coisa que prejudica a sua vida do dia a dia, que lhe dá muita insegurança. E aprendemos na doutrina espírita que a mediunidade vai aflorar nas nossas vidas no momento certo, mas que sempre aparece com alguns sintomas, que é como aquele cheque, aquele boleto, quando a gente faz uma compra no final do ano e falam assim, pague só em 90 ou 120 dias, e a televisão que a gente comprou na época do Natal já está até mesmo indo para o concerto, é que aparece o boleto e a gente fica pensando, nossa, vou ter que pagar uma coisa que já nem está mais funcionando direito. A mediunidade é mais ou menos assim. Se aquele boleto da televisão não aparecesse, a gente até iria se esquecer de pagar por ele. Então, a mediunidade aparece muitas vezes com alguns sintomas para nos chamar a atenção daquele compromisso que a gente assumiu antes da nossa encarnação. Bom, mas vale a pena a gente lembrar que nem sempre a mediunidade aparece com sintomas de perturbação. Há pessoas equilibradas emocionalmente, equilibradas, que têm vida regrada, que é cumpridora dos seus deveres, pessoas tranquilas, harmonizadas com si mesmo, que a mediunidade aparece e não traz transtorno algum. Mas a maior parte das pessoas, se não tiver alguma coisa que as lembre daquele seu compromisso, não vão mais se lembrar dele. Outra coisa também, todas as coisas funestas que acontecem na nossa vida, não podemos atribuir que seja a presença da mediunidade, mas é o resultado do próprio estado evolutivo do ser. Nós ainda moramos num mundo de provas e expiações, então muita coisa que acontece na nossa vida não tem ligação com a mediunidade ostensiva, mas sim com o resultado daquilo que nós mesmos fazemos. Uma conduta de invigilância ou então de excessos também nos trazem sintomas que muitas vezes são confundidos com mediunidade. Ou então a nossa própria relutância em assumir os nossos compromissos assumidos no passado, antes da encarnação. Então é preciso sempre vir o boleto à nossa casa para nos lembrarmos daquela conta que nós nos compromissamos antes da nossa encarnação. E daí a gente pergunta assim, será que a mediunidade pode ser herdada por alguém? Se meu pai e minha mãe forem médiuns, serei fatalmente médium? Como que a gente pega isso? Mediunidade não é como gripe, que só de vir ao centro espírita ou ter contato com o médium, ela é contagiada por outro. Mas nós vemos que muita gente ainda acredita que a mediunidade pode ser herdada. Então, se um pai e uma mãe forem médiuns, consequentemente o seu filho também o será. E isso não é verdade, porque a mediunidade ela está impressa no perispírito, antes da nossa encarnação. E ela aparece enraizada no nosso corpo físico, seguindo a um plano reencarnatório, de acordo com aquilo que nós temos que aprender. Então, longe de ser um castigo, a mediunidade presente nas nossas vidas é uma oportunidade de trabalho e uma chance para darmos um passo em direção ao nosso aperfeiçoamento. Nós vemos, então, que toda faculdade natural, ela também não é hereditária. Então, nós vemos os grandes gênios da humanidade, que muitos deles chegaram até a ter filhos com uma inteligência bastante precária. Então, assim como a inteligência, a faculdade mediúnica também não é hereditária. Mas há quem pergunte, mas em determinada família todo mundo ali é médium. Como que pode ser isso? Não seria, então, um fator hereditário?
E nós aprendemos com os espíritos que não, que então significa que ali naquela família, quando há uma incidência maior de médiuns, é que são espíritos afins. Assim como nós temos famílias de músicos, famílias de advogados, famílias de médicos, são espíritos que estão reunidos ali por afinidade de interesse, de vontade, de sentimento. Então, se há muitos médiuns de uma família, é porque eles estão reunidos ali por afinidade e não por hereditariedade. Bom, há também quem diga que a mediunidade é uma doença e trata como doença. E Kardec, então, também se preocupou em perguntar isso aos espíritos. E lá no livro dos médiuns existe uma pergunta assim: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer, quer dizer, doença, ou de um estado simplesmente anômalo, quer dizer, um estado diferente do natural? E os espíritos responderam a ele: anômalo às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. É verdade, sim, que a influência constante dos espíritos sobre uma determinada pessoa pode acarretar-lhe alguns distúrbios que acabam afetando o seu físico, causando-lhe doenças, mas não a faculdade mediúnica em si. Quando há um desgaste espiritual muito grande, causado por uma obsessão, por uma dívida, de fato, o nosso corpo pode acabar sendo afetado, mas em si, a faculdade mediúnica não significa que seja nenhuma doença. A doença aparece na nossa vida por outras circunstâncias, mas não causa nenhum transtorno. É bom lembrar que pressão alta, caspa, que mais? Diarreia, vômito, febre, não são sintomas de mediunidade. São sintomas de doença física e que requerem o cuidado do médico. Há também quem pense que mediunidade é alguma coisa de alguma transtorno mental, que ela está ligada a alguém que tem um desequilíbrio mental, chamada de louco. Atualmente se fala transtorno mental. Não estamos mais usando muito a palavra loucura. Mas, para ficar assim de uma forma mais didática, vamos lembrar que a loucura é todo ato praticado por alguém que não possui sensatez ou não tem bom senso. E todos nós aqui temos bom senso. Então, o doente mental é uma pessoa que demonstra desordens mentais constantes, com resultados de fatores externos, que quando ele é atendido por um médico, por um especialista, eles tendem a acabar ou a serem controlados. São controlados com terapia, são controlados com remédio, mas eles cessam, eles desaparecem. E o médium não. Apesar da similaridade de sintomas no início da mediunidade, a pessoa continua indo ao médico, continua fazendo todos os seus tratamentos, mas ela continua tendo aquelas mesmas sensações. Por quê? Porque essas coisas diferentes não são causadas por nenhum fator interno, mas sim de ordem externa, pela proximidade dos espíritos sofredores ou então os perseguidores. Então, há uma grande diferença entre a loucura, o estado de doença e a mediunidade. Bom, aí a gente pergunta assim, mas afinal de contas, se eu tenho a mediunidade na minha vida, como eu vou fazer para desenvolvê-la? E daí, então, a gente, aqui na Casa Espírita, também vê muitas coisas que são aconselhadas às pessoas. Dizem que determinados banhos ou chás são suficientes para desenvolver mediunidade. Algum tempo atrás, alguém veio nos mostrar um chá que diz que tinha a propriedade de soltar o perispírito da pessoa, para ela depois se desdobrar e ter contato, com a espiritualidade. Nada disso é verdadeiro, nada do material
tem em relação à mediunidade. A pessoa pode sim entrar num transe, um transe por drogas, mas não num transe mediúnico para a manifestação de espíritos e utilizando a mediunidade. Outra coisa também, desenvolver a mediunidade com amuletos. Então, às vezes, na nossa casa nós recebemos pessoas com vários amuletos, que é para facilitar ou então para bloquear a mediunidade, como se fosse uma chavinha muito fácil de liga e de desliga. Ou então com rezas e rituais. Nada disso serve para a gente desenvolver mediunidade. São crendices que não têm efeito nenhum sobre a nossa parte espiritual. Mas assim, algumas providências que são principais para que nós desenvolvamos a mediunidade com bastante segurança. E essas providências são de ordem doutrinária, técnica e moral. Então, em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver a mediunidade através do estudo, para saber o que são os espíritos, quais são as leis que favorecem esse intercâmbio, quando e onde nós estamos, então, praticando essa mediunidade com segurança. O que é uma comunicação mediúnica? O que é um transe mediúnico? Então, nós precisamos nos familiarizar com os conceitos da doutrina espírita. E isso não há outra forma a não ser ler. E ler, muitas vezes, não é suficiente, porque nós lemos e não compreendemos, mas fazendo cursos. Assim como aqui na nossa casa nós temos os cursos, onde temos a oportunidade de trocarmos ideia, de perguntarmos, esse é o melhor recurso para a parte técnica. A parte, então, técnica da doutrina espírita, ela vai nos mostrar como que os espíritos se comunicam. E Emmanuel diz que, principalmente, a mediunidade é um fenômeno de interpretação dos espíritos. E daí a gente lembra, interpretar o pensamento de um espírito. Se é difícil a gente interpretar uma outra língua aqui na Terra, imagine interpretar um pensamento que vem como uma onda mental no nosso mundo íntimo e nós verbalizarmos aquilo. E aqui nós gostaríamos, então, de dar mais um exemplo. Então, uma pessoa conhecida teve de uma época a serviço, falando de interpretação. Se é difícil interpretar uma outra língua, aqui tem um caso interessante. Uma conhecida nossa teve de a serviço trabalhar na China por alguns meses. E ela foi lá repentinamente, amando do seu trabalho, e teve que ficar lá alguns meses, sozinha, sem conhecer ninguém e sem falar a língua e sem conhecer a cultura também. Teve muita dificuldade e diariamente ela só se comunicava dentro daquela linguagem empresarial no trabalho dela, mas ela se sentia extremamente sozinha. Ela morava num apartamento dado pelo governo e todo dia, quando ela saía de casa, em torno das 7 horas da manhã, na esquina da casa, do apartamento onde ela morava, ela via sempre um homem cercado de cachorros. Era um chinês muito simpático, sorridente, e ele tinha uma placa escrita em chinês pendurada no corpo. E ela via ali cachorros de tudo quanto era tipo, idade, raça, tamanho, e eles estavam constantemente latindo. Ela ia embora para o trabalho, ficava muito penalizada. Quando ela voltava à tarde, encontrava aquele senhor com os cachorros ali, alguns até já tinham dormido, né? E ela voltava para casa e ficava triste, porque não tinha com quem conversar, ninguém entendia. Então, era um mundo bastante difícil para ela. Um dia ela teve uma ideia, falou, sabe de uma coisa? Já que eu vou ficar aqui mesmo bastante tempo, eu vou comprar um cachorro daquele chinês. Porque aquela placa que ele tem, ela conseguia mais ou menos entender que ele era cercado de cachorro, porque ele vendia cachorros. Eu vou comprar um cachorro, assim ele me faz companhia. Ponho aqui no meu apartamento e quando eu tiver que voltar para o meu país, eu levo comigo. E se de todo caso for impossível levá-lo comigo,
eu devolvo para esse senhor, assim ele vende para outra pessoa que possa cuidar dele. E foi ela lá, no dia seguinte, levantou até mais cedo para ir conversar com os chineses e negociar. Porque na China, eles põem um preço e a gente tem que estar sempre pechinchando. Então, tem que cair para menos da metade do preço que eles disseram. É assim que se faz as negociações. Ela foi lá, despendeu muito tempo na negociação até pechinchar e escolheu um lindo cachorrinho branco que parece que houve uma afinidade instantânea entre ela e o cachorro já começou a pular, uma ligação intensa entre os dois. Mas como ela ia ao serviço e perdeu muito tempo na negociação, ela pediu, através de gestos, para o chinês, que guardasse o cachorrinho até o final do dia, que quando ela voltasse do trabalho, ela o levaria para casa. O chinês fez que sim com a cabeça, ficou sorridente e ela foi embora. Passou o dia inteirinho pensando que, ai, que coisa boa, agora eu tenho um companheiro para morar comigo. Qual não foi a sua surpresa? Quando chegou de tarde, foi lá se encontrar com o chinês, ele deu um pacote para a moça, um pacote assim mole, meio molhado, esquisito, que era o cachorrinho, devidamente destripado e fatiado, porque na China se come cão, e aqueles cachorros que ele vendia eram todos para serem comidos. Então, na China, como comem qualquer coisa que tenha a costa virada para o sol, aquele cachorro era uma grande iguaria, né? Uma questão de interpretação. Ela não conhecia a cultura do país, ela não conhecia os costumes. Ela estava se relacionando num mundo diferente, mesmo sendo o mundo dos encarnados, mas com aquilo que ela conhecia dela, da cultura dela, e não daquilo que era a cultura do outro país, não é? Então, para sabermos como nos comunicarmos com o plano espiritual, nós também precisamos conhecer a técnica, porque só a boa vontade não basta para nos relacionarmos e termos qualidade de comunicação com o mundo espiritual. Cuidados que o médium precisa ter. Falamos então da parte doutrinária, da sua necessidade do estudo, do conhecimento da técnica, e também o médium precisa de cuidados com a sua moral. E começamos aqui então, evitando os vícios, mesmo os vícios mais comuns, como a bebida, o fumo, mesmo socialmente aceitos. Quando falamos de mediunidade, precisamos então preservar a saúde, preservar todas as nossas ligações espirituais. E os vícios são aquilo que mais atraem perto de nós espíritos que são similares. Não são ferrenhos obsessores, mas são espíritos que se associam a todos nós pela similaridade de pensamentos e de tendências. E os vícios atraem junto de nós aqueles que também são dependentes. Evitar irritações constantes, sobrecarga de alimentação, excesso de atividades, principalmente nos dias dos trabalhos mediúnicos. Aí a gente pergunta, então, eu vou precisar ser santo daqui para frente? E Herculano Pires, que muito estudou sobre a mediunidade, ele diz que o bom médium não é aquele que precisa virar santo, mas ele precisa simplesmente aparar os excessos. É aí que a gente precisa estar tendo, então, a coerência entre aquilo que é saudável daquilo que não é. Bom, e falando sobre a parte moral que é tão difícil de colocarmos em prática, mas não é impossível. Hilário Silva, naquele livro seu muito interessante de contos, A Vida Escreve, um livro psicografado por Chico Xavier, ele tem um conto muito interessante e que ele diz que até mesmo aqueles que já exercem a mediunidade precisam continuadamente reforçarem a sua parte moral. Estão constantemente vigilantes. E ele diz então a história do Mário Lotti. O Mário Lotti era um médium muito dedicado dentro da casa espírita, muito trabalhador.
mas ele trazia algumas pendências da sua vida do passado, alguns inimigos, que ainda ele não tinha acertado as contas com eles, não tinham ainda se reconciliado. E eles tinham o máximo interesse de desviá-lo da sua tarefa mediúnica, porque ele era uma pessoa muito dedicada. Então, os dois no plano espiritual, começaram então a promover para ele tudo quanto era tipo de circunstância para removê-lo da sua mediunidade através da vaidade, do orgulho, um dos maiores problemas que afetam muitos dos médiuns na casa espírita. Todas as situações onde ele poderia ser elogiado, lá estavam aqueles dois espíritos, e ele começou a receber muitos elogios. Mas como ele era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito simples, não aconteceu nada. Aí eles então começaram a promover tudo quanto era situação onde ele pudesse ser atraído pelos confortos que a vida material dá. Então, apareciam oportunidades de destaque para ele dentro da sociedade, dinheiro fácil. Mas como ele não era uma pessoa ambiciosa, aqueles obsessores também acabaram fracassando, não conseguiram nada. E como ele trabalhava no trabalho de entrevistas na casa espírita, começaram então a promover oportunidades aonde muitas mulheres se aproximavam dele para querer corrompê-lo através da luxúria. Mas o Mário Lotti era uma pessoa muito respeitadora para o sexo feminino. E também ele não cedeu àquela tentativa de obsessão. Os dois espíritos, então, inimigos dele, a quem ele devia de outras encarnações, ficaram desanimados e resolveram ir procurar um obsessor mais experiente. E perguntaram para ele o que deveriam fazer. E disseram assim: olha, tentativa só não basta. Vocês precisam analisar e ver aonde que ele tem uma falha e trabalhar na falha dele. Observem antes de agir. E começaram a observá-lo. E viram que ele tinha, sim, uma fraqueza que poderia ser até inocente. Ele gostava de um bom prato, era um bom garfo à mesa. Então começaram todas as oportunidades, chá beneficente, jantar, almoço. Não que a gente queira falar que todo mundo vai ficar obsediado aqui, nós temos muitas campanhas e precisamos de muita colaboração. Mas todas as oportunidades de eventos, de festas, com banquetes, com comes e bebes. E o Mário Lotti, então, se deixava corromper por isso. Ao final de algum tempo, e sob a atuação desses obsessores, ele, que era um médium tão dedicado, caiu de boca numa macarronada. E acabou, então, daí, do bom garfo, descambando para a gula. E com essa gula, então, ele acabou ficando muito preguiçoso. A sua digestão, os seus problemas de estômago começaram a aparecer e, por causa disso, ele abandonou a causa da mediunidade. E daí, então, eles lá no plano espiritual apertavam a mão um do outro e diziam: olha só, é verdade mesmo que a gente fisga o peixe pelo estômago. Então, qualquer coisa que nós tenhamos de fraqueza, a parte moral é a parte que mais precisamos nos dedicar continuamente a estarmos exercitando e aprimorando. Bom, tivemos aqui a oportunidade de falarmos alguns conceitos ligados à mediunidade, alguns assuntos que mais trazem apreensão e trazem os companheiros à nossa casa. Falamos aqui sobre o que é a mediunidade, falamos um pouco a respeito da influência que recebemos dos espíritos, porque somos ou não médiuns. Falamos a respeito dos sintomas da mediunidade e também como desenvolver, através das providências de ordem doutrinária, técnica e moral. Mas isso não é tudo e nem o suficiente para sairmos daqui seguros se aquilo que temos é mesmo mediunidade ou não. E para a gente não ficar aqui batendo cabeça, tentando descobrir ainda se mais alguns outros sintomas que temos
é ou não mediunidade e tirarmos várias outras dúvidas, nós gostaríamos de convidar a todos que fizessem os cursos da nossa casa, começando pela iniciação. Nós temos uma longa jornada para um entendimento da doutrina espírita, que só pela leitura muitas vezes é complicado de se entender e de se concluir. Então fica aqui o nosso convite a todos, que façam os cursos da nossa casa e que dediquem boa parte das suas vidas aos estudos da nossa doutrina. Muito obrigada. Bom, concluindo nossos trabalhos desse domingo, desta manhã, agradecemos o coral que iniciou as atividades, preparando o ambiente, acerenando nossas mentes e corações. O pessoal que colaborou conosco desde o início, desde ontem, na preparação da casa, o pessoal da tecnologia. E principalmente agradecer a Rosa de Fátima, que tão bem e pedagogicamente nos mostrou um assunto tão importante que é relevante para todos nós. Tenho certeza que para alguns foi iniciado no tema, para outros relembrado, para outros coisas novas, mas para todos nós foi assunto de importância e que vale a pena aprofundarmos nossos estudos e trabalhos acerca da mediunidade. Então, o nosso muito obrigado a todos que estiveram aqui. Lembrando que aquela caneta que o Roberto apresentou com aquele calendário, como todo calendário, apresenta o domingo sempre marcado. Naquele domingo, nos domingos desse calendário, está marcado também, lembrando-nos que todos os domingos a casa está aberta e convida para que todos estejamos juntos, na medida do possível, a cada domingo. Para domingo que vem, estará aqui proferindo a palestra Emanuel Cristiano, que muitos de nós já conhecem, estará no domingo que vem aqui conosco. Para encerrar, então, convido a todos a uma prece. Mestre Jesus, amigo de todos nós, Tu que és o mestre e o médium por excelência de Deus, permita-nos nos envolvermos cada vez mais nos assuntos do Espírito e praticarmos esses temas no nosso dia a dia, melhorando-nos moralmente, trocando os vícios pelas virtudes. Te agradecemos pela fraternidade e a confraternização que tivemos hoje no domingo e rogamos para que tenhamos uma excelente semana e um excelente final de domingo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.